Noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que tudo esteja maravilhosamente bem, em paz, tá bom? Bom, dando continuidade aqui então a nossa semana não, né? Ao nosso mês de live. Então vamos convidar aqui as pessoas para participar conosco. Convide aí quem você quiser, quem você achar que deve. O tema dessa noite é maravilhoso. Vamos falar sobre a questão sistêmica na aprendizagem, um tema bem gostoso, um tema que é novo e um tema também que nos faz refletir muito, né? Sobre muitas coisas que nós estamos vivendo. Então eu convido você neste momento para vir para cá, para participar conosco desse momento que vai, né, iniciar aqui. E nós estamos... Boa noite, Érica, bem-vinda! Estamos aqui então no nosso mês das mães. Quem não assistiu às outras lives que nós já fizemos, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade para assistir, estão salvas aqui no meu Insta. Vocês podem entrar, podem compartilhar, podem assistir. A partir do dia 31 de maio, eu vou subir elas para o YouTube, elas não vão mais ficarem aqui. Então, enquanto isso, aproveitem bastante, tá? É um presente para todas as mamães, onde todos os profissionais, essas meninas maravilhosas aí do curso Olhar Além do Sintoma, tá aqui para poder participar junto com a gente, doando seu tempo, né? E nos trazendo muitos conhecimentos. Então, esse é o intuito desse mês de live que a gente vai fazer aqui para todos vocês. E só para lembrar que sexta-feira tem mais live com uma homeopata incrível, que é a Dani. E no dia 25 nós vamos encerrar com a nossa mestre do Olhar Além do Sintoma, a Beatriz, a tia Bia. Então, ela vai estar aqui para contar um pouquinho sobre como usar o Olhar Além do Sintoma com a criança dentro da sala de aula. Então vai ser um tema bem bacana. A tia Bia vai estar por aqui também, então no dia 25, para fechar com chave de ouro todos esses momentos tão bacanas que nós tivemos aí durante todo esse mês de maio. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade para vocês perguntarem no momento que vocês quiserem perguntar e também para tecer seus comentários aqui enquanto a gente está no momento de partilha. Eu vou focar aqui nos comentários de vocês, nas perguntas, para que eu também possa comentar um pouquinho juntamente com a Tati, porque hoje nós vamos receber essa pessoa incrível, né? Doutora em fonoaudiologia, que vai compartilhar um pouquinho aqui com a gente do seu saber, que é a Tatiane, também uma pessoa super sistêmica, professora, já adorei assim, nessa vertente maravilhosa. Então, vamos lá convidar agora a Tati para participar com a gente, então, para que ela entre. Vamos dar a Tati para o nosso momento aqui agora. Fiquem à vontade, pessoal, para que vocês convidem quem vocês quiserem, tá bom? Para participar desse momento aqui junto com a gente, porque faz muito sentido para mim e também eu acredito que para muitas pessoas que estão aqui presentes. Oi, Tati! Oi, Kellen, tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo bem. Que bacana te receber aqui, Tati. Seja Que muito bom, bem-vinda né? aqui na minha página, tá bom? Fique bem à vontade e quero que você se apresente para nós, conte um pouquinho para nós quem é a Tati. Bom, eu chamo de Tati, né? Pode chamar assim. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, eu tô te ouvindo bem. Pessoal, vocês conseguem ouvir a Tati bem também? Se alguém puder nos auxiliar aí, tá? Antes dela começar, quanto ao som, se vocês me ouvem bem e se ouvem a Tati também bem. Acho que tá ok, né? Ah, que bom. Sim, Tá ótimo. obrigada. Então.
Então, Kellen, que bom estar aqui com você. Bom estar aqui com todo mundo. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com você, Kelly, minha colega querida do curso, né, de fonoaudiologia sistêmica, que a gente faz o curso, né, junto, né? Somos alunas da Bia, né? Então, nos conhecemos no curso, então é um prazer estar aqui falando um pouquinho, né, sobre as questões sistêmicas na aprendizagem. Então, vou me apresentar, né? Meu nome é Tatiana, eu sou filha da Lúcia e do Vilmar, sou lá do Sul, agora atualmente eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu sou fonoaudióloga, né? E sou professora, né? Além disso, também eu sou casada, tenho 2 pets, né? Sou madrasta do Francisco, né? Falando um pouco da minha história, né? E atualmente dou aula numa universidade, né? No curso de fonoaudiologia, né? E sou fonoaudióloga também, né? Opa, caiu aqui. Desculpa, gente. Aqui. E aí, então, acho que é isso, né? Apresentação básica, né? Isso mesmo, Tati, que bom. E quanta coisa, né? Não é pouca coisa, não. Exatamente. Então, Tati, fica à vontade para você iniciar o nosso tema hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito gostoso, né? Quais que são as influências da questão sistêmica, né, dentro da aprendizagem. E você já fez um curso, né, Tati? Bem voltado para essa questão, não foi? Sim, sim. Então a gente pode falar um pouquinho, né? Então eu vou falar um pouco da minha história, né? Um tempo atrás eu fiz um curso com a Marielle Frank, né? Que foi a criadora da pedagogia sistêmica. E aí deu para a gente refletir, né? Sobre algumas questões de aprendizagem, né? Eu trabalho também com aprendizagem, né? Dou algumas disciplinas nessa área. E aí fazendo o curso da Mariana a gente conseguiu refletir algumas questões, né? Bacanas sobre esse aspecto, né? Então, assim, se a gente for pensar, né, falando um pouquinho da aprendizagem, né, a aprendizagem é uma função altamente complexa, né, que depende de várias questões, né, integridade do sistema nervoso central, questões emocionais, questões ambientais, e também ela tá relacionada com questões sistêmicas, né, então a gente pode pensar na aprendizagem também, né, de uma forma sistêmica, né. E aí, se a gente for pensar o que que é o sistêmico, né? O que que significa essa palavra sistema, né? Então, é uma palavrinha de origem grega. Tá baixo o meu som? Vou tentar ver se eu consigo. Peraí, aumentar aqui. Às vezes você consegue aumentar um pouquinho. No celular também, se você aumentar, Agora, resolve. será que melhorou? Você aumentou no celular um pouco? Peraí. Agora aumentei no celular. Obrigada, Dani. Que bom que você chegou. Dani, que bom. Tá cheio de pessoa querida, Ana Paula. Muito bom. Ainda tá com eco, pessoal? Tá Eu com vou eco retirar o meu? meu, tá? Eu vou retirar o meu fone e vou deixar só o da Tati. E agora, como que tá? Será que melhorou agora, gente? O som? Pra mim tá bom. Letícia tá também aqui, Letícia Ribas, querida. Bom, vamos tentar assim, que ainda tá baixo. Eu vou tirar o meu, vamos ver se o meu fica melhor sem, então, tá, Kellen? Tá, e qualquer coisa é só aumentar um pouquinho no celular que funciona. Tá. Tá melhor o meu? Tá, eu vou deixar assim, né? Tentar falar um pouquinho mais alto também. Então, sobre as questões sistêmicas, né? Se a gente for pensar o que é a palavra sistema, né? Então, lembrando um pouquinho do curso da Mariane, né? Então, sistema significa, é uma palavra de origem grega e significa estar junto, né? Posicionado junto. E se a gente pensar, há diferentes tipos de sistemas, né? O sistema de máquina, ao sistema de pessoas, de humanos, né?
E a gente mesmo, a gente constitui um próprio sistema, né? O nosso corpo constitui um sistema, né? Então a gente tem o sistema digestivo, que é encarregado da digestão, sistema circulatório, sistema pulmonar, né? Então a gente tem vários sistemas e nós constituímos um sistema. E a gente também faz parte de um sistema, que é o nosso sistema familiar, né? E o sistema familiar, ele tem o objetivo de continuar existindo, de se propagar, né? E nesse sistema existem certas leis, né, que regem, que são as leis do amor, né, conforme o Bert ele nos fala, né? E a escola também é um sistema, né? A escola, a gente fala de aprendizagem, a gente vai falar sobre escola. E a escola também é um sistema, né? Então, a escola, para ser um sistema, tem que ter um objetivo, né? E a escola, o objetivo da escola qual é? A escola tem um objetivo social e tem um objetivo também de transmissão e construção de conhecimento historicamente construídos, né? Então, quando a gente fala em pedagogia sistêmica, né, em aprendizagem, a gente tem que considerar essas questões, né, da escola enquanto sistema, enquanto a questão do objetivo social e a transmissão de conhecimento, né? E aí, se a gente for pensar aquele aluno naquela escola, né, então como que ele aprende, quais são as questões sistêmicas envolvidas na aprendizagem, né? Então, se a gente for pensar, né, na escola, a criança não vai na escola só para aprender, né? Ela vai para aprender também, né? Mas para isso acontecer, é importante que ela interaja, que ela crie vínculos com os colegas, né? E crie uma relação também com o próprio professor, né? Então, assim como a Mariane falou até no curso que eu fiz com ela, né? Para chegar, a criança conseguir chegar a aprender, ela tem que interagir com os colegas, né? Tem que interagir, tem que criar vínculos, criar laços. E quando ela chega na escola, ela não conhece ninguém, né? Como se ela tivesse meio que uma barreira ali entre ela e a escola. Aí, aos poucos, ela vai interagindo, né, com as crianças, ela vai criando os vínculos, criando os afetos, conhecendo o professor, interagindo com o professor, né? E aí, com isso, só depois disso a aprendizagem acontece. Então, é importante que na escola os alunos estejam posicionados juntos com os professores, uns ao lado dos outros, olhando para o mesmo objetivo, que é o objetivo social e a construção de conhecimentos, né? Então, não tem assim, tipo, o professor superior ao aluno, o aluno, né, numa posição, o professor noutra, né? Então, os alunos juntos, os professores ao lado, né? E todos olhando para um objetivo comum, né? Que é o objetivo social e a aprendizagem, né? Então, por isso que a pedagogia sistêmica, ela olha muito para isso, né? A visão sistêmica olha muito para essas interações, que são os precursores, né? Digamos, no desenvolvimento da aprendizagem, né? Para a criança aprender, ela precisa criar vínculo, ela precisa estar viva e em paz, né? Para isso acontecer, né? E aí, nesse sentido, é importante que o professor ele veja o aluno, ele reconheça o aluno e ele reconheça toda a história do aluno, né? O que ele carrega com ele, né? Quem que é aquele aluno que está na escola, né? Tem um livro da Olinda Guedes, que é esse livro aqui, ó, O que traz quem levamos para a escola, né? Que é um livro que ele fala muito assim dessa questão de será que a criança, quando vai para a escola, será que ela só leva a mochila, o lápis, o caderno, né? Na verdade, Tati, é oi. só um minutinho. O som tá baixando um pouquinho. Será que tem como você ficar mais próxima do telefone? Porque Tem. eu acho que vai ficar melhor. Tá. Tô mais próxima Isso, agora. Melhorou? isso. Talvez seja o meu Melhorou. telefone, né? Isso. E aí, nesse livro da Olinda Guedes, ela fala assim, né? O que traz quem levamos para a escola? O que essas crianças trazem, né? Será que elas vão só elas mesmas, né? Com elas, a caderno, a mochila, né? Na verdade, essas crianças, elas trazem toda a história que elas carregam, né? Então, elas trazem o pai, né? Então, a gente pode pensar, a criança traz o pai, traz a mãe, né? Então, traz junto com ela o pai e a mãe, né? E pai traz o pai e a mãe dele, a mãe traz o pai e a mãe dele, né? Então, assim, a criança não vem sozinha, ela vem com uma história, né? Então, a pedagogia sistêmica, né? Ela reconhece tudo isso, né?
essa história daquela criança, porque quando a criança se conecta com a história, ela se conecta com a força do sistema familiar que ela tem. E todo o sistema familiar tem uma força, né? Aí a criança se conecta com isso. A Dani diz aqui, ó, tá difícil os professores realmente verem os alunos. Sim, sim. É. Então, às vezes acontece isso, né? Dessa dificuldade, né? Do professor não ver o aluno. Às vezes vê o aluno, mas vê ele com as dificuldades só, né? É claro que a gente tem que olhar aquelas dificuldades, mas a pedagogia sistêmica, ela olha para as potencialidades também, né? Ela olha para a força do sistema, ela olha para a força do pai, para a força da mãe, né? Ela olha para a história individual daquela pessoa, né? Tem um livro até do Bert Hellinger que ele fala, que bom que eu sei, né? E o Bert Hellinger, ele começou muito trabalhando com as histórias individuais, né? Então, as histórias são importantes, né? Então, o professor, né, para ele ter sucesso, é importante que ele se conecte com a história de cada criança, né? Com a história daquela família, reconheça aquele pai, reconheça aquela mãe e saiba que aquele pai e aquela mãe foram os pais ideais para aquela criança, né? Que a criança é uma misturinha, né? Do pai, uma misturinha da mãe, E né? aí é muito importante a gente compreender que desde lá dos pequenininhos, né, Tati, essa questão já é influenciável. Então, os professores de educação infantil, esse afeto que é trabalhado, né, como que eu vou receber, qual é o meu lugar enquanto professor de força ali para aquela criança que é tão pequenininha e que já traz um sistema tão pesado junto de si. Então, a importância de, às vezes, é entender todo esse processo para não rotular. Porque hoje em dia, quanto mais. Vamos pegar aqui o seu lado, né? A criança não fala. Vamos levar por esse lado. Quanto a criança está lá na educação infantil, 3 aninhos, 4 aninhos, a criança não fala. Então, muitas das vezes, a criança não fala devido ao sistema dessa família, esse ambiente sistemático que essa criança vive. E não porque ela não está falando, porque daí já é autista, porque daí, né? Aí uma criança que não fala, ela vai ser muito quietinha às vezes pode ser, mas às vezes ela pode ser muito imperativa. Porque como que você reagiria para que os outros te entendessem, sendo que você ainda não fala? Então, que sistema é esse que essa criança está vivendo, que está levando ela a ficar tão calada dessa forma, ou então a se tornar hiperativa demais, né? E não conseguir pronunciar as palavras ordenadamente ali na sequência, como a gente, né, diz, entre aspas, aí, que é o certo. Então, eu acredito que, assim, quanto mais o professor se colocar nesse seu lugar de força para entender esse contexto, já que nós não trabalhamos só com 20 alunos, nós trabalhamos com mais os pais desses 20 alunos aí que eles trazem para a escola. Não tem como eu me desapegar da minha história e entrar na sala de aula, né? Tô falando demais, vou parar. Não, tá ótimo. É isso aí. Quando a gente vê, né, uma sala de 10 alunos, né, 10 estudantes, né, a gente não está só com 10 estudantes, né? A gente está com 10 vezes 3, a gente está com 30, né? Por quê? Tem 30 estudantes, mais o pai e a mãe daquele estudante, né? E a professora, o professor, né, tem que, assim, na verdade, a gente tem que se colocar cada um no seu lugar, né? Então, na pedagogia sistêmica, o professor é apenas o professor, né? Então, assim, se colocar naquele lugar, né, e sem julgamento, né, incluir aqueles pais, aquele pai, aquela mãe, aquela família, reconhecer a história daquela criança. Isso vai desde quando do ensino fundamental, né, a educação infantil, ensino fundamental, médio até a universidade, né? Então a gente pode reconhecer a história de cada estudante, né? A gente pode incluir esses pais, a gente pode reconhecer até mesmo numa universidade, né? E aí você falou dessas questões, né, de autismo, né, dessas alterações, né, de esses transtornos, né, no neurodesenvolvimento. Quando a gente olha num olhar sistêmico, a gente vai considerar, né, essas alterações. A gente não vai desconsiderar, digamos, os CIDs, né? A gente não vai dizer que isso não existe, né? A gente vai realmente considerar, mas a gente vai ter um olhar ampliado para isso, né? Então, até como a Bia, né, criou o método, né, olhar além dos sintomas, a gente vai olhar o que traz aquele sintoma
sintoma, né? O que está por trás daquela alteração de comunicação, de fala, né? O que sistemicamente está envolvido com isso, né? Então, nisso a fonoaudiologia ela pode auxiliar muito nesse processo, né? Então, assim, a psicopedagogia também, né? Então, a gente vai olhar o que tem atrás, né? Então, e nas questões de aprendizagem, a gente tem que ver que muitas vezes as crianças que têm essas dificuldades, elas se sentem excluídas também na escola, né? Justamente por elas terem essa dificuldade. E aí a questão é a gente incluir essa criança, mostrar que existem formas mais fáceis, mais leves de aprender, né? Tem um livro, até estou... Quando você procura, eu vou só ler aqui o que a Dani disse aqui, ó. Acho difícil os professores olharem sistematicamente se eles estão totalmente fora do lugar deles. A edição sistêmica deveria ser introduzida urgentemente nas escolas. Exatamente, Dani. Exatamente. É isso aí. Essa questão sistêmica, enquanto os professores não entenderem isso, vai ficar um pouquinho complicado. Tá sumindo o som da Tati. A Andrea disse aqui que às vezes seu som tá sumindo. Falar um pouquinho Nossa, mais alto. Nossa, que live maravilhosa. Tô amando. Aprendendo muito. Obrigada, Weslaine. E, Dani, exatamente isso que você falou, né? Para a gente estar no nosso lugar de força, a gente tem que estar no nosso lugar, né? E se o professor ele ficar acima do aluno, ele pode ficar autoritário e não está no lugar dele. Ou ele está de frente para o aluno, ele fica autoritário e também não está, né? Ou se ele está atrás do aluno, né? Ou no lugar do pai, ou no lugar da mãe, né? Então, na verdade, o professor ele tem que estar ao lado do aluno, mediando a construção desse conhecimento, né? E o aluno, na pedagogia sistêmica, ele tem que estar ao lado esquerdo do coração do professor para a aprendizagem acontecer. E aí, nessa visão, eu acho que faz um diálogo muito grande com a questão do Paulo Freire, né? Porque se a gente for pensar, a pedagogia sistêmica é a pedagogia do amor, né? Porque ela Tati, você já aumentou seu som todo? Porque estão dizendo aqui que o som está sumindo de novo. Você já aumentou o som todo aí do seu? Aumentei bastante. Eu posso tentar colocar de novo o fone, peraí. Vou tentar colocar de novo o fone. Como é que tá agora, Kellen? Como é que tá, pessoal? Agora tá bom. É porque às vezes você tá falando, tá alto, aí vai sumindo, sumindo. Que estranho, né? Será que é o meu telefone? Bom, de repente pode ser o fone. Vou tentar falar mais alto e com o fone de novo aqui. Eu aumentei todo o volume, vamos ver se ele fica legal, né? E aí eu estava falando da pedagogia, né? Essa pedagogia sistêmica, né? Assim, ela não é ainda completamente utilizada, né? Mas assim, quando ela é usada na escola, ela traz uma força, né? Porque você se conecta com as possibilidades, as potencialidades do aluno, você reconhece as histórias do aluno, você não olha só para as alterações, mas você, né, o professor no seu lugar de força, se conectando com aquilo que vai trazer força para o sistema daquela criança, né? Tem um livro bem bacana, esse livro aqui, As Aventuras da Professora Tina, com os bonecos de força. É um livro bem legal, que, assim, ele é da Ellen Vieira da Fonseca e vem os bonequinhos de força, sabe? Então, assim, para quem é professor, é um livro bem legal e para quem não é também, para fonos, enfim, pedagogos. Então, é um trabalho bem bacana que ela desenvolve e ela começa com uma história. Depois a gente vai falar da contação de histórias né, nessa questão de aprendizagem, as maravilhas que as contações têm, né? E a Ellen Vieira da Fonseca, ela começa contando uma história de um menino, aqui, é toda história assim, em quadrinhos, assim, vou dar um spoiler para vocês, mas mesmo assim, é uma história animada, assim, ela começa contando a história de uma professora que chegou numa escola
e tinha um menino que não parava quieto, não fazia as tarefas, que tinha muita raiva, que ficava, não queria aprender. E aí ela conta essa história, né, que o menino, ele sempre andava com um bonequinho com ele, né? E aí ele andava com aquele boneco para cima e para baixo. Daí quando ela chegou lá, ele saiu correndo. Só que ele saía correndo, não queria, não parava, né? E aí, aos poucos, ela foi entendendo a história desse menino, né? Se conectando com a história. Aí ela descobre que, na verdade, o menino, né? Ele tinha perdido o pai quando ele tinha 2 anos, se eu não me engano. E ele foi criado pela mãe e pelo padrasto. E aquele boneco, ele tinha aquele boneco desde quando o pai dele tinha falecido, né? E aí a professora quis fazer uma atividade, né, que ela para desenhar a família e colocar os bonecos, né, no coração, enfim, incluir os pais no coração, né, da criança. E o menino não queria fazer. E aí aos poucos ela foi, né, conversando com o menino, dizendo que ela via aquela dor dele, que ela reconhecia o pai dele, a mãe dele junto com ele, né? E aí ele falou, mas o seu padrasto é um presente que você tem, um grande presente que você ganhou, mas eu vejo e reconheço os seus pais em você, né? Que bom, o seu padrasto está junto também, porque ele é um presente que você tem. Aí, aos poucos, esse menino foi se conectando com a força dele e foi realizando as atividades, né? Foi conseguindo realizar e se conectando com essa força do pai e essa força da mãe. E aí, no final, ele encontrou o boneco. Ele tinha perdido no meio da história, perdeu o boneco, depois encontrou. E aí, depois ele entregou o boneco e falou, olha, eu não preciso mais do boneco, porque eu sei que o meu pai e a minha mãe estão comigo, aonde eu for. Daí ele viu que ele E olha, poderia e acessar olha isso que sempre, lindo, né? né? Olha que É, lindo é a questão de trabalhar o padrasto na história familiar, porque quase não trabalha, as escolas quase não trabalham, né? Essa questão, né, Tati? É o livro, sim, depois você vai tirar a foto, vai me marcar nos stories para eu repostar, né, Tati? Tem algumas sim, pessoas vou sim, perguntando do livro. vou A gente sim. vai colocar, tá, gente? Vamos sim. E aí essa história eu contei para uma pessoa, né, da minha família, uma criança, né, que tem na minha família, e ele tinha perdido assim, ele tinha perdido a avó, né? Essa criança tinha perdido a avó há um tempo atrás. E esse menino falou, olha, a mesma coisa que a minha avó, né? Depois que eu contei essa história, ela não tá junto comigo aqui, mas ela tá aqui dentro. E então eu achei muito bonito, né? Porque isso a gente pode contar essa história e trabalhar várias questões, né? Por meio da história, né? Várias questões sistêmicas, elas podem ser trabalhadas com as histórias, né? Então o padrasto, a avó que faleceu, o avô, né? Porque a gente carrega, né? Dentro da gente, né? O pai, a mãe e toda a nossa ancestralidade que vem junto, né? E isso nos dá força, né? Quando a gente se conecta com essa ancestralidade, né? E quando você fala isso, eu fico imaginando assim, porque eu já trabalhei em escola, né, da educação infantil, do fundamental, ensino médio, por vários momentos da minha vida. Eu fico imaginando com os pequenininhos, que é realmente o meu forte, né, que é o que me conecta, assim, que eu amo de paixão. Então, eu fico pensando na festa, no dia da família, né, trabalhar uma história dessa. Pensa, no dia, a Dani perguntou assim, né, como introduzir nas escolas, como fazer? Pensa, gente, sabe aquela questão do dia dos pais, o dia das mães? A gente trabalhar a questão da família na escola, o dia da família. E nesse dia da família, a gente contar uma história como essa. E trazer toda essa carga que a criança tem dentro dela, porque muitas crianças, os pais são separados, outros, as mães casaram de novo e têm o padrasto dentro de casa, outros já perderam os avós. Então, olha que história mais rica e o quanto que não dá para tocar todos aqueles que estiverem ali, que atinge todos, né, Tati? Exatamente. E você pode construir. A Ellen, ela constrói corações, né? As crianças desenhavam os corações ou recortavam. E dentro dos corações você desenha, né? A criança, o pai, a mãe. Ou se tem um padrasto, coloca o padrasto, a madrasta. Enfim, as pessoas que estão ali, né? E aí elas podem tocar ali e se conectar, né? Fechar os olhos, ter um momento assim de conexão com o pai, com a mãe, né? Fazer tipo uma meditação também, né? Para se conectar com a força.
E aí eu fico pensando como os livros infantis, eles são bacanas nesse sentido, né? Para trabalhar as questões de aprendizagem, tanto você estimular, né, essas questões, como você trabalhar as crianças com as crianças que têm dificuldades ou outros transtornos de aprendizagem, né? Aí eu trouxe alguns, Kellen, porque às vezes a gente fica pensando, há um tempo atrás eu estava atrás de livros sistêmicos, né? Eu até encontrei, né? Tem até um que você me indicou, O Meu Lugar, então tem outros, mas aí depois eu fiquei pensando e fiquei lendo a respeito. Na verdade, a gente pode utilizar vários livros e infantis, não precisa ser livro sistêmico, mas a gente pode ter um olhar sistêmico para esses livros, né? E a gente pode pensar, antigamente as pessoas elas se reuniam, né, em rodas, os índios próprios se reuniam, as pessoas se reuniam, faziam rodas para contar histórias. As histórias eram contadas, né, do Oriente para o Ocidente, eram orais. E depois elas foram para os livros, né? E aí a gente tem uma vasta literatura, né, dos contos de fada, a gente tem a literatura brasileira, infantil, que ela é super rica. E aí tem vários livros aqui, por exemplo, tem um livro aqui que eu trouxe, esse Ah, eu aqui, ó. esqueci os meus na sala, esqueci de trazer para cá, né? Meu marido Você foi, você tirou um traz. dia falando que você tem que trazer os livros para mim. Tem esse livro aqui, olha, Kellen, Todas as Pessoas Contam. Esse livro aqui. É um livro bem legal, que ele começa falando quando não tem uma pessoa, depois tem uma, tem duas, tem três, tem 500 e tem 1000. Então ele trabalha muito a inclusão, né? Então se vocês pensam, né, porque quer trabalhar, se a gente for pensar nas leis sistêmicas, né? Primeira lei, né? A lei do pertencimento, segunda a hierarquia, terceira do equilíbrio. Então essa trabalha muito as questões de inclusão, né? Então, o pertencimento, que todas as pessoas pertencem, todo mundo importa, cada um tem o seu lugar, né? A importância de cada um ter o seu lugar. Então, esse livro trabalha isso. Esse outro livro também aqui, Você é Pequeno Demais, é sobre um ratinho que tudo que ele queria fazer, ele era muito pequeno, ele era muito pequeno. Até que ele encontra algo que ele pode fazer, que está no lugar dele, que ele consegue fazer. E aí, isso é bom para todos, né? Então, isso trabalha, por exemplo, as questões de hierarquia, né? Então, os pais são maiores do que os filhos, né? Então, e os filhos, eles têm o lugar deles. Mas aquele filho, por exemplo, tem uma questão de criança com muita birra, a criança que quer, digamos, mandar no pai, mandar na mãe, né? Então, assim, trabalhar essas questões de hierarquia, que a criança é pequena, que o pai e a mãe são grandes, né? Então, esse livro, ele é super bacana para trabalhar isso. Tem um outro que é muito legal, esse aqui, Kellen, A Menina da Cabeça Quadrada, que eu até estava relendo hoje, que é muito legal, que é uma menina que ela vai ficando com a cabeça quadrada e os amiguinhos dela também, de tanto que ela assiste televisão, tá no celular, tablet, e aí todo mundo ficando. Aí que ela pega um conselho da avó dela, que era para ela começar a brincar com coisas redondas. E aí ela começa a brincar de roda, de bicicleta, né? E aí é muito bacana a história, que aí fala dessa questão, né? E aí o conselho da avó, né? A importância da ancestralidade, né? De você se conectar com as suas origens, né? Então, assim, a literatura infantil, ela é riquíssima. A literatura brasileira, gente, e até a internacional, né? Os contos de fada, eles têm uma riqueza para a gente poder trabalhar essas questões sistêmicas, né? Então, tanto o pedagogo, quanto o fono, quanto o professor, né, pode usufruir disso, né? Uma história infantil, né, e ter uma visão sistêmica naquela história, contar aquela história para a criança, né, e se beneficiar muito disso, né? Exatamente, eu estou aqui rindo enquanto você fala da menina da cabeça quadrada, porque eu fico levando para dentro da sala de aula, né? Eu fico pensando assim, na questão principalmente do uso do celular, né? Quantas cabeças quadradas? Então tá É, na hora de deixar um pouco mais redonda, né? E quando ela traz a exatamente. questão da avó aí, o quanto que é rico a gente trabalhar essas questões da nossa árvore, né? Com as crianças dentro da escola. Então, eu acredito que se os professores começarem a entender um pouquinho disso, eu acho que vai facilitar muito a lidar, principalmente com aquelas crianças que são, assim, as terríveis da escola, né? Digamos assim, entre aspas. Aquela que não para sentado, o que eu faço com esse não para sentado?
ele não quer fazer a tarefa. Então, eu acho que esse é um dos motivos onde a gente pode conseguir. A gente não vai abraçar o mundo nem vai resolver todos os problemas, mas que a gente vai, digamos assim, amenizar um pouquinho essas questões, né? Tendo consciência dessa questão sistêmica que a criança traz para a escola. E a partir daí começar a trabalhar, né, dentro dos projetos que tem dentro das escolas. E aí a gente tem inúmeros projetos que dá para a gente fazer tudo isso. Sim, sim. É claro que assim, muitas vezes as crianças assim né, tem algum transtorno, né, uma dificuldade, então tem que encaminhar, né, encaminhar para fono, psicopedagogo, né, para fazer um acompanhamento, né. Mas esse trabalho também pode ser realizado, né, essa visão sistêmica ela pode ser introduzida na escola, né. A Mariane Frank, ela trabalhava com essas questões, né. Então ela chegava numa sala, ela falava, ela incluía o pai, a mãe da criança, né? Hoje em dia ela fala que não se pode constelar, né, nas escolas, né? Mas ela, no início ela trabalhou até com isso, então ela trouxe tudo isso para as escolas, né? Ela conseguiu trabalhar com essas leis, essas ordens do amor, porque o amor é importante, mas só o amor não basta, né? É preciso existir essas ordens do amor, né? Que é o pertencimento, né? A hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber, né? E a criança ela precisa ser vista, né? Ela precisa ser olhada, ela precisa ser considerada e com isso a história dela também para a aprendizagem acontecer, né? Então a gente pode considerar essas questões e também assim agregar a todo outro conhecimento que a gente já sabe, né? Então não precisa necessariamente a gente utilizar só essa abordagem sistêmica, a gente pode agregar, né, a todas as outras abordagens que a gente já conhece, né? Então, tanto a fonossistêmica, quanto a pedagogia sistêmica, quanto todas as práticas sistêmicas, né, que se baseiam no Bert Hellinger, né, nas constelações, elas olham para a criança e para tudo que ela carrega, né? Então, olha para a história individual da criança e por isso que é tão importante nesse contexto da pedagogia sistêmica a contação de história também, né? Ser parte da própria história também, pode partir da própria história da criança, mas você pode utilizar histórias também para trabalhar essas questões, né? Hierarquia, pertencimento, né? Exatamente. E o quanto é importante também o professor reconhecer o lugar de força dele e trabalhar o autoconhecimento dele, né, Tati? Principalmente a gente que Sim, trabalha com essa questão dos estagiários, e até mesmo da graduação, o quanto que é importante essas pessoas que estão se formando, essas pessoas que estão dentro da faculdade ainda, e mesmo aquelas que já saíram da faculdade também, olhar para elas enquanto professoras, né? E reconhecer qual que é o meu potencial, se auto-reconhecer, se auto-ajudar, porque olhar para o professor também é um olhar muito importante, assim como olhar para a criança. Se o professor ele não está curado, digamos assim, com as suas questões familiares, como que às vezes esse professor ele pode chegar na sala de aula, né, e ficar ali tranquilo com uma afronta de uma criança, se ele tiver sofrido uma afronta lá atrás e não tiver resolvido isso? Obviamente, eu vou entender isso como algo muito peculiar ali, de afronta para mim, eu vou levar para o lado pessoal. Então, por isso que é muito importante eu, enquanto professor, me cuidar também. Eu, enquanto professor, encontrar o meu lugar, encontrar que às vezes nem tudo, né, é direcionado exatamente para mim, que às vezes é só questão da criança, daquele contexto sistêmico ali da criança e não comigo. E se eu não estiver bem, se eu não me autoconhecer, eu não vou conseguir lidar com isso. Eu vou ter grandes dificuldades dentro da sala de aula, principalmente com determinados alunos chaves, né, que a gente diz aí. Então, isso é super importante, Kellen, que você falou, né? Da gente, quando a gente trabalha numa ótica sistêmica, a gente tem que trabalhar essas questões com a gente mesmo. É um processo, né? Então, não adianta a gente falar só isso se a gente não trabalhar e não olhar para a gente, né? Como que está a nossa comunicação? Quando a gente trabalha com alunos, né, ou até fono, a gente trabalha muito com comunicação, mas como é que está essa comunicação? Dentro de casa. Então, eu não quero que o meu filho utilize muito celular, muita tela, mas eu não estou utilizando muito, né? Então, a gente tem que olhar, né? Então, o que a gente quer que o nosso filho faça, a gente tem que ser um exemplo, né? A criança aprende pelo exemplo,
né? E aí, nessa questão sistêmica, eu lembrei do relato que a Mariane Frank, ela falou que ela contou no curso, ela falou o seguinte, que um dia ela estava, no final da aula, ela estava, né, se preparando para ir embora, e chegou uma mãe muito raivosa, muito brava com ela, assim, você, aí xingou, falou um monte de coisa para ela, você é isso, você é aquilo, você excluiu a minha filha, você não deixou a minha filha fazer isso, fazer aquilo. E aí ela ficou assim, né? E só deu um passo, aí ela ficou apavorada, o que que eu vou fazer, né? E aí deu um passo para trás e falou para essa mãe assim: "Olha, mas você é uma leoa". Aí ela falou assim: "Você é uma leoa e que sorte que tem a sua filha, porque você protege muito a sua filha, né?". E aí essa mãe não esperava ouvir isso, né? Ela se assustou e falou: "Ah, eu leoa? Eu te falei tudo isso e você me disse que eu sou uma leoa, que eu protejo meu filho, que eu tô conseguindo, né?". Ela falou: "Olha que só, eu queria ter uma mãe assim que me protegesse tanto quanto você fez". Aí essa mãe ficou assim, né? "Nossa, você reconheceu isso? Você acha que eu sou tão forte assim, que eu tô ajudando tanto o meu filho?". "Sim, você está", né? E aí elas começaram a conversar, dialogar e depois acabaram se entendendo, né? Então a Mariane Franca, ela poderia ter ficado: "Não, mas essa mãe não poderia ter falado assim comigo". Não, ela se colocou no lugar, ela pensou: "Nossa, essa mãe tá, né, ajudando, querendo ajudar o filho, querendo, né?". E aí conversou, mostrou tudo o que estava acontecendo e elas acabaram se entendendo, né? Então, eu acho que quando a gente tem essa ótica sistêmica, a gente tem que olhar, né, as coisas de uma outra ótica, né? Não é numa perspectiva assim, a família aqui, a escola aqui, a criança aqui. Não, todos juntos olhando para uma mesma direção, né? O objetivo social da escola, que tem uma função social, e a transmissão de conhecimento, a construção de conhecimentos, né? Então, quando todos olham para a mesma direção, né? E a professora reconhece aquele pai, reconhece aquela mãe, né? Que o mais importante para a criança são os pais, né? Então, a escola é importante também, né? Mas reconhecer tudo aquilo que a criança traz, né? Então, isso é importante. Mas para isso, realmente, aquilo que você falou, a gente tem que se trabalhar muito, né? A gente tem que olhar para as nossas questões, né? Como é que tá essas questões, né? Na minha própria vida, né? Porque como que eu vou falar para o outro algo que eu não tenho, né? Eu não trabalho comigo, né? Isso mesmo. E quando essa mãe chegou aí, pegando esse exemplo que você trouxe, né, Tati? Se fosse uma professora que não tivesse preparada, que não tivesse o olhar sistêmico, eu ia discutir com a mãe. Mas eu tô aqui trabalhando o dia inteiro, como que você fala assim comigo? Não sei o que tem, né? E não, né? Ela entendeu que aquilo ali não era com ela, né? Era coisas da mãe mal resolvida, mas ela foi muito sutil em ver a defesa da mãe em prol da criança. E essa questão do olhar sistêmico traz isso para a gente, né? E como diz a tia Bia, tudo comunica ação, comunica ação. Então, é muito interessante, eu assim, fixei muito isso na minha cabeça, né? Essa questão do comunica ação, porque quando a gente começa a observar que você comunica a ação daquilo que está de dentro de você, você esboça para fora. E aí tudo você comunica a partir do momento da sua expressão corporal, das suas emoções, dos seus sentimentos, de tudo. Então, e não tem como eu separar isso de mim. Então, eu carrego isso para onde eu vou. Então, se eu não encontro um ponto ali de força para mim, então o que eu vou fazer? Eu vou achar que tudo tem a ver comigo, com o que eu estou sentindo, com as minhas particularidades aqui no momento, né? Exatamente. A gente se comunica, né, por palavras, por frases, por gestos, até a própria ausência, né, de palavras, né, a não fala já é uma fala, né, então a gente tem várias formas de se comunicar, né, e nesse sentido também a CNV, a comunicação não violenta, ela é muito importante também, né, até a própria fonossistêmica, ela trabalha com isso, né, então assim, a gente trabalhar, né, como é que está a minha comunicação, né, em casa, né, com os filhos, como é que está na escola, estou usando a CNV ou não, né? Então a comunicação não violenta, ela parte do pressuposto que eu não vou julgar, né? Eu não posso julgar o outro, né? Assim como a pedagogia sistêmica, a fonossistêmica, né? Quem sou eu para julgar? Eu não sei a história da vida daquela pessoa, né? Então ela tem digamos, uma abordagem, né? Uma forma de você viver, né? De forma mais compassiva e partindo do pressuposto que as pessoas desejam se comunicar,
elas têm esse desejo de ter essa conexão e ter essa comunicação, né, de interação. E aí ela parte da observação, sentimento, necessidade e pedido. Então você vai observar sem julgar, né, algo que você quer comunicar, vai falar do seu sentimento, não do outro, que do outro você não sabe, vai falar da sua necessidade e vai fazer um pedido ou uma ação, né? Então, por exemplo, o filho não está querendo estudar, né? Bola de aprendizagem. Vou dar um exemplo aqui, vou pensar agora. Ele não está querendo estudar e, né, tá indo mal na escola, não está querendo, não está, né? Aí como é que você pode falar com ele, né? Ah, porque você não quer estudar, porque você não, você vai ficar sem o seu, seu videogame, sem o seu sorvete, você não vai tomar seu açaí, né? Não vai. Então tudo bem, não vai ganhar isso, né? E aí, ou você pode falar, olha, eu estou observando que você não está estudando, né? Eu fico muito triste com isso, né? Eu gostaria, né, que você se esforçasse, isso seria bom para você, explicar o motivo para que ele precisa estudar, né? E aí fazer o pedido, né? Então, agora você, né, pode estudar, né? Então, assim, chegar, né, nesses passos, né, de comunicação, né? Observação, sentimento, necessidade e pedido, né? Então, a Exatamente. partir da gente. Eu tenho uma mãezinha aqui muito linda, que é a Luma, e ela diz assim: o mundo precisa de um olhar mais sistêmico, empático. Essa aqui também é uma super mãe. Um, uma vida com menos julgamento, mais empatia. Exatamente, Luma. É isso que a gente está tentando aqui nesse mês das mães trazer, né? Porque quando a gente é por trás de um comportamento, sempre tem uma necessidade. E qual que será a necessidade desse comportamento no mundo? E aí, a maioria das vezes, quando a gente vai para esse lado do agir, né, a gente já age assim com grosserias, né? Ah, mas eu já te falei 1000 vezes. Então, você, será que você falou 1000 vezes mesmo? Entra a questão da comunicação não violenta, né? Daquilo que eu acho que para mim foi tranquilo, mas que na realidade não é dessa forma. E aí a gente passa a ter essa comunicação não violenta com o outro. A gente passa ah, mas eu não bati. Tá, você não bateu, mas as palavras que você falou marcaram muito mais do que um tapa que você tivesse dado. Então a questão é a comunicação. Como que eu estou comunicando com o meu filho? Será que Jenny Nelson, na disciplina positiva, ela tem uma frase que é muito, que eu acho muito bacana, né? Que ela diz assim: não sei da onde surgiu a bendita ideia de que fazer com que o outro se sinta pior vai fazer com que ele queira melhorar. Mais ou menos desse jeito. Então, será que se eu chegar ali para o meu filho e falar isso, e falar aquilo, e dar o sermão, e diz, vai fazer eles. Como você acha que seu filho fica nesse momento? Né? Você, como mãe, a pessoa que ama ele dizendo isso para ele. Então, a pessoa que é a iluminada da vida, que é a rainha dele, dizendo tudo aquilo para ele e quer que ele melhore. Né? Eu estou dizendo tudo aquilo ali. Olha a minha comunicação. E mesmo assim exijo que ele melhore. Então, por isso que é bom a gente ponderar um pouquinho para essa questão sistêmica, né? E será por que eu estou me comunicando dessa forma? O que, que eu não resolvi lá atrás, comigo mesma, que me faz hoje desabar em cima dos meus alunos, dos meus filhos, dessa forma? Sim, exatamente. E a criança também precisa ser respeitada, né? Assim, a gente quer que a criança seja uma pessoa que respeite os outros, a gente tem que respeitar também, né? Então, claro que dá limites, né? Educar, né? Não julgar, utilizar CNV, mas a gente também precisa respeitar aquela criança com as suas particularidades, né? Então, assim, é uma tarefa, né? Não tão fácil, mas é possível, né? Então, a gente tem que, para acontecer isso, a gente tem que se autolapidar também, como a gente estava falando antes, né? Então, para trabalhar com essas questões sistêmicas em sala de aula, né? Ou na própria fonoaudiologia sistêmica, a gente tem que olhar muito para dentro da gente, né? Porque como a gente vai trabalhar isso com outros, a gente não trabalha com a gente, né? Então, isso eu acho que é muito importante, né? A gente trabalhar essas questões com a gente mesmo, né? Então, e olhar que sempre, como você falou, né? Como a gente sempre, atrás de um comportamento, às vezes, agressivo,
um comportamento ou uma questão, uma dificuldade de aprendizagem, tem sempre algo atrás, né? O que está acontecendo? Com o que essa criança está se identificando? Além daqueles sintomas de aprendizagem, né? Ela pode ter uma dificuldade na matemática, leitura e escrita, tudo bem, a gente vai, né, fonoaudiologicamente fazer todas as avaliações, né? A gente vai trabalhar com essas questões, né? Identificar se é uma dificuldade de aprendizagem, se é um transtorno, mas além disso, o que que tem, né? Com o que que essa criança está se identificando, né? O que tem sistemicamente envolvido com isso, né? Que tem alguma questão de exclusão na família? Não tem, né? Então a gente vai olhar de uma forma sistêmica para tudo isso, olhar para a história dessa criança, a história desse pai, a história dessa mãe. A gente nunca, de uma forma sistêmica, a gente nunca vai olhar só para a criança isoladamente, né? Tanto na sala de aula, com os pequenininhos, até na universidade, até na clínica. A gente nunca tem como olhar só para a criança, né? Ou só para o sujeito em si, porque ele carrega uma história, ele carrega uma força. E quando eu olho para tudo isso, eu faço com que a pessoa mesma consiga se conectar com essa força, né? Para ela conseguir também se desenvolver, enfim, ela conseguir trilhar o caminho, né? Que ela que é para ela, né? Isso, a Dani diz aqui, exatamente, Tati, se o profissional não tentar ser melhor, ele não vai conseguir ajudar. E isso aí tanto é o profissional quanto são os pais também, né? Que às vezes entra numa rincha, digamos assim, muito grande, né? Com as crianças. E as crianças acabam levando tudo isso para a escola também. Então, é muito interessante, né, que essa questão do olhar sistêmico, principalmente dentro da pedagogia, que a gente veja isso como uma forma de ajuda, para que a gente possa ajudar mais essas pessoas, para que a gente possa ajudar mais os nossos alunos. E não tem como, né, a gente visualizar só os nossos alunos, porque por trás desses alunos aí, a gente tem muita coisa ainda. É, exatamente. É. Bom, Então, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem fazer algum comentário, a gente já vai encaminhando aqui para os nossos finalmente, porque senão acaba que passa muito rápido o nosso tempo aqui, né? Mas a é. gente ainda tem um pouquinho. Pode ir lá, Tati, pode continuar. Eu acho que é isso, né? A gente sempre tem que pensar nessas questões assim, sistêmicas, né? E nunca assim, depois que a gente começa a entrar nesse mundo, né? Não tem como a gente não olhar para todo o contexto onde a criança, né? Onde o adulto está inserido, né? Então, assim, eu vejo que isso também a gente fala muito em criança, mas essa abordagem sistêmica ela pode ser aplicada no ensino médio, na universidade, né? Então, assim, a gente pode reconhecer, né, os alunos, todos, toda a força que vem com os pais, a centralidade deles também, né? Então, não é só com os pequenininhos, né, que isso acontece, né? E a questão de contação de história, eu mostrei alguns livros aqui de crianças, mas a gente pode trabalhar a contação de história com adultos também, né? Cada um contando a sua própria história, né? Porque quando as histórias elas conectam as pessoas, né? Então, se você conta a sua história individual, eu conto a minha história, a gente sempre pode achar alguma coisa em comum, assim, numa sala de aula, né? Tanto com crianças quanto com adultos, né? Então, isso é bacana, né? Porque ela conecta, além dela fazer com que a pessoa reconheça a sua própria história, a sua ancestralidade, ela vai fazer com que as pessoas em si se conectem, né? Porque as pessoas começam a achar pontos em comum, né? Então a pedagogia sistêmica, né? Fono sistêmica, ela trabalha muito com isso também, né? Dessa questão da gente trabalhar a história individual de cada um, né? Porque cada um tem a sua própria história, né? Cada pessoa tem uma história que é única, que é só dela, né? E a gente reconhecer isso, a gente está dando um lugar para aquela pessoa, a gente está reconhecendo a força daquela pessoa, né? Com todas as coisas boas e ruins, né? Que existem, né? E o professor, né? Como a gente falou antes, tem que estar no lugar dele, né? O professor é apenas o professor, né? O professor não pode estar no lugar do pai, estar no lugar da mãe, né? Então ele tem que estar no lugar dele, né? Isso sim, ele está no seu lugar de força. Exatamente. E assim, só para. Eu tenho um curso, Tati, depois, se alguém se interessar também, está lá na minha bio, que é um curso sobre leitura em conexão, leituras que conectam. Então, Ah, que são dicas legal.
de livros, né, onde eu faço a leitura desses livros e depois tem um vídeo também gravado sobre como é trabalhar esse livro. E aí acontece que, assim, dentro da literatura infantil, dos projetos literários do estágio da faculdade, é muito bacana, porque a leitura é uma forma, né, da gente enxergar o outro, ver aquele, vamos supor, aquilo que não está bem em mim, mas que eu não preciso apontar. Eu não preciso falar assim, olha, quando a gente manda os livros para casa mesmo, né? Olha, pai, mãe, isso está errado. Você manda um livro que tem a ver com aquela história daquela criança, daquela família, e os próprios pais ou a própria criança, que é muito esperta, começa a enxergar isso dentro da criança, né? Dentro da leitura, que todos nós, quando pegamos um livro infantil para ler, a gente pega uma partezinha que conecta ali com a nossa história e fica para a gente. Então, por que eu sou assim apaixonada pela questão da literatura infantil, como você disse aí, né? Justamente por isso, porque eu ajudo o outro a resolver alguma coisa sem apontar o dedo, sem julgar. Então, eu apenas indico um livro que provavelmente eu tenho um interesse por trás disso, para aquela família, para aquela criança, e os pais vão ler e vão se conectar. Um livro desse aí, a cabeça quadrada mesmo, né? Que a gente mande para casa, para as crianças. Obviamente, não precisa do professor ficar ali falando, né? Ah, é porque você fica muito no celular, ah, é porque você precisa parar de ficar no celular. Você não vai precisar ter esse desgaste todo para falar isso. O livro fala isso por você. E aí isso conecta a história do outro. E esse livro ele fala da avó, né? A avó dando as dicas para a menina que ela tinha que parar de fazer coisas quadradas e fazer coisas redondas, né? Bicicleta, brincar de roda, né? O peão, né? Rodar peão. Então assim, ela começou e os colegas começaram. Então foi uma dica da avó, né? Você vê como as questões sistêmicas elas estão envolvidas nessa questão, né? Das histórias, né? Porque elas passam as histórias, muitas histórias dos contos de fada eles foram, digamos, sendo criados lá atrás, eles passaram pelo inconsciente coletivo, né, e atingiram, né, foram atingir a gente pelos campos mórficos também, né? Então eles nos tocam, aquele conto de fadas, né, de Chapeuzinho Vermelho, a gente pode fazer uma análise sistêmica. Então, assim, não precisa ter um livro sistêmico para a gente para a gente trabalhar as questões sistêmicas. A gente pode utilizar os contos de fada, a literatura brasileira, né, que tem aí. Qualquer coisa a gente pode utilizar e é maravilhoso, né? É só a gente olhar para as leis sistêmicas e ver onde que tem, onde que eu posso trabalhar, posso olhar, ou a questão da ancestralidade, né? Então isso parte do pressuposto que quando a gente tem uma visão sistêmica, uma postura sistêmica, a gente pode fazer isso com filmes, a gente pode fazer isso com livros. Eu até tenho um projeto agora que é análise sistêmica de filmes, que eu estou desenvolvendo. Então a gente já fez análise daquele filme A Vida é uma Festa, sabe? Que fala da ancestralidade. A gente fez do Lion, né? Análise sistêmica do Lion. Então a gente assiste o filme, debate com os alunos da universidade Eu tô e com depois a gente Moana. escreve. Oi? Eu tô com Moana para fazer com a minha turma. Ah, que legal. A gente fez da Moana também. A gente assistiu Moana. É muito interessante Moana também para fazer essa análise, Aham. né? Então, Moana dá para você fazer com os pequenininhos e dá para fazer com adultos também, né? Porque é um desenho, né? Então, isso pode, a partir do pressuposto que a gente conhece as leis sistêmicas, né, do Bert Hellinger, a gente pode utilizar essa leitura, esse olhar sistêmico, essa lente sistêmica em filmes, em livros, e trazer para a nossa própria vida, né? Para transformar dentro da gente, para poder depois ajudar e se colocar, né, para ajudar outra pessoa, né? Então, assim, isso é muito bacana, que a gente olha para algo externo, olha para a gente e depois volta a se colocar, digamos, para ajudar outra pessoa, né? E assim, eu sou apaixonada nesse livro aí da Cabeça Quadrada, né? E olha o projeto que dá para a gente trabalhar na educação infantil, formas geométricas, a questão da ancestralidade aí, pegando os avós, de tudo isso, né, da avó, porque os pequenininhos sempre têm muitas avós, dá para trabalhar Sim, bastante, né? E também sim. da gente construir
substituir na escola, né, realmente uma cabeça quadrada ali na educação infantil, porque a educação infantil hoje, crianças aí de 4, 5 anos já usam muitos celulares, para eles visualizarem, né, para a gente trabalhar a aprendizagem visual mesmo com eles naquele momento e depois desenhar a cabeça redonda. E aí realmente colocar essa cabeça da criança, né? Qual que fica melhor, a quadrada ou a redonda? Aí é Sim. muito bacana, né? A gente fica por É, horas muito falando. rico, né? É muito bom. Tem um outro aqui, Kelly, só pra gente finalizar. Esse aqui é muito bacana. Soltei um pum na escola também. Soltei um pum na escola. Que criança adora, né? Falar de pum, de Adoro. popô. Então, assim, soltei um pum na escola, na verdade é um cachorro, né? Que fala. Daí fala das interações da criança com o cachorro, da criança com os colegas. E aí, assim, é muito, muito bacana, é divertido. Então, trabalha essa questão das interações, né? Aquela criança, de repente, está com dificuldade de interagir, né? Então, é muito bacana também esse livro. Então, dá para a gente quando a gente olha para os livros infantis sobre uma ótica sistêmica, as coisas mudam, né? Então, a gente pode não necessariamente falar sobre essas questões para a criança, mas trabalhar por meio dos livros, né? Então, isso é muito legal para a aprendizagem, né? Porque isso é uma questão que facilita a aprendizagem, torna a aprendizagem muito mais significativa, né? Porque para a aprendizagem acontecer é importante que a gente crie vínculos, crie laços, né? E a parte emocional é muito importante, né? A criança gostar daquilo que ela está lendo, daquilo que ela está se conectando. A gente mesmo, né? A gente gosta mais, né, daquele assunto quando nos toca, quando toca o nosso coração, né? E a criança também. Então, descobrir o que a criança gosta, né? Trazer livros de forma sistêmica que a gente possa abordar isso, né? Então, é muito rico, né? Exatamente. E assim, o quanto que é rico isso, né? Eu tô aqui na minha cabeça lembrando dos meus livros que eu deixei ali, mas depois eu vou tirar foto deles também. Vou postar lá, porque aí fica de sugestão. E eu te marco também, porque aí as suas Ah, pessoas pode podem ver deixar. os meus e vice-versa, né? Porque eu acho muito interessante a gente ter, assim, essa variedade, né? Cada live que a Sim. gente está comentando, que a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo algumas dicas para ajudar, né? Tanto os professores quanto os pais. Então, eu acho que super vale a pena a gente investir nesse momento, porque é um momento que a leitura conecta através daquilo que a criança não está sendo apontada, não está sendo julgada, que o adulto mesmo, que é o próprio pai, né, não está sendo julgado e nem apontado naquele momento. E eu acho que isso a gente consegue absorver uma maior conexão do que quando o outro fala te julgando. Então, você não gosta de ouvir ninguém te julgando, né? Exatamente. Bom, pessoal, então eu acredito que é isso que nós trouxemos aqui para vocês. Tem mais algum assunto, Tati? Algum tópico que você gostaria de falar? Acho que é isso. Só queria agradecer, né? Estar aqui com você, foi muito bom. Agradecer a presença de todas e de todos. É muito bom falar sobre isso, né? A gente tem vários, né? Teria outros livros, outras coisas para falar, mas a gente pode combinar em outro momento. Mas é muito bom, foi ótimo, Kelly. Obrigada, né? Obrigada pelo convite, né? Foi ótimo bater esse papo com você, né? Muito bom. Ó, tem aluna Vamos, aqui, a Isa está aqui. Então tem alunos, tem colegas, né? Pessoas da família, né? Muito bom estar trocando, né? Estar junto aqui, interagindo e falando de algo que é tão precioso, né? Algo que a gente acredita que pode trazer tantas coisas boas, né? Para as crianças, para os adultos e para a gente mesmo, né? exatamente. E vamos marcar uma só sobre livros infantis, contação de história. Eu Vamos. trago os meus, você traz os seus, eu trago Ah, o meu vamos material fazer concreto. separadinho. Traz sim, eu já tem outros aqui, já posso. Tem outro que eu nem falei, que é aquele, como é que é? Moça Bonita do Laço de Fita. É lindo aquele livro Esse da Ana Maria é Machado, que eu adoro. maravilhoso. Eu tenho palitoche, eu tenho fantoche dele, eu tenho tudo dele. Nossa, esse é ótimo. Então tá, a gente marca outra, né, para falar sobre isso, vai ser ótimo. Isso, aí a gente traz as dicas. E aí, pessoal, fiquem à espera. Espero que vocês gostem da ideia que a gente acabou de ter aqui, né? E que depois vocês acompanhem aí também. Muita gente falando que gostou, que amou. Obrigada às nossas amigas aí do curso Olhar Além do Sintoma, que estão aqui presentes também.
Patrícia, Parabéns, live Dani, maravilhosa, isso. Alisson, meu aluno entrou, querido. Depois vocês podem Depois assistir, assiste já a está live completa. terminando. Mas é Então, isso, gente. tá, Obrigada. gratidão. Muito obrigada por ter aceito o convite, tá bom? Foi lindo. Obrigada. Falamos muito, quase que a gente ultrapassa o nosso tempo aqui. É, Mas, assim, é muito gratificante quando a gente fala daquilo que a gente gosta, que a gente vivencia, né? E isso não tem sim. preço. Então, meus sinceros agradecimentos a você. Fica com Deus. Obrigada, Kellen. Um beijo para Obrigada, você. obrigada para você. Obrigada. Adorei, foi muito bom. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, presentes, os convidados da Tati, os meus convidados, né? É feito com muito carinho para vocês, porque é o mês das mães, é o mês que vocês podem divulgar aí com quem vocês quiserem. Não só mães estão entrando, isso é maravilhoso, porque a gente atinge um público maior. Então, a nossa gratidão a todos vocês. Gente, muito obrigada. E sexta-feira temos uma homeopata maravilhosa aqui também para dar algumas dicas para a gente com um tema maravilhoso que eu não vou contar porque é surpresa. Vocês vão ter que acompanhar para descobrir. Então, não perca, tá bom? Essa pessoa também é incrível, assim como todas que já passaram por aqui, assim como a linda Tati, que está aqui comigo hoje. Então, fiquem atentos, porque sexta-feira tem mais e nós vamos falar um pouquinho sobre homeopatia também, tá bom? Então, ela vem aí com grandes dicas e trocas de aprendizado para nós. Fiquem todos com Deus e até sexta-feira. Tchau, tchau! Tá, gente? Beijo.